Bem-vindos a mais um episódio do Electricast, o seu podcast de mobilidade elétrica. E hoje estamos aqui com duas pessoas sensacionais, usuários e experientes de veículos elétricos que vão trazer muita opinião, bastante conhecimento e o mais importante, a visão do usuário de veículo elétrico nesse mercado no Brasil que está crescendo em expansão. Gostaria de agradecer Rodrigo de Almeida e Ivan Martinez pela presença de vocês e passo a palavra para vocês para que vocês possam se apresentar um pouco, começando pelo Ivan. Eu tenho formação em engenharia elétrica, ênfase em computadores, trabalho com software, rede, estou com um veículo elétrico desde 2020. Legal, Rodrigo? Eu não sou engenheiro elétrico, não trabalho com isso. Eu sou publicitário de formação e tenho veículo elétrico desde 2016. Caramba, hein, Rodrigo? Aí puxando um pouco disso, o que era ter veículo elétrico em 2016 no Brasil? Cara, era muito mais divertido do que hoje, juro pra você. Porque a gente era tão alienígena nas ruas que você fazia um monte de amigos, sabe? Só pelo fato de ter um carro elétrico. Até na veículo surgiu assim, né? Mas era muito inusitado. As pessoas realmente não tinham noção do que era um carro elétrico. E o i3, que era o que era vendido na época, o BMW i3, é um carro com um design muito peculiar, então ele chamava muito atenção. Cansei de ser parado na rua, em estacionamento, o pessoal vinha fazer pergunta, era engraçado. Você tinha que ser pelo menos minimamente sociável em 2016 para ter um carro elétrico, senão você ia ser o cara mais xarope do mundo. Bem legal. E aí você, Ivan, com carro elétrico desde 2020, o que te levou a adquirir um carro elétrico, né? Se a gente olhar assim, no último ano teve um crescimento bem acelerado, mas 2020 ainda era um mercado bem tímido, né? A gente tinha o quê? 1.000 unidades de veículos puramente elétricos? Talvez um pouco mais, um pouco menos? Nessa época, bem menos ainda. Então. Não lembro de cabeça, mas era bem menos. E aí, dentro dessas menos de 1.000 unidades, o Ivan resolveu abrir o olho e falou, vou comprar um carro elétrico. Como que foi essa decisão? Então, não foi em 2020. A história começa, talvez, 2012, 2013, quando eu comecei a ver algumas informações sobre isso. Nós estávamos construindo uma casa, já comecei a pensar em energia solar. Então tem uma série de itens que vieram aí, consumo de combustível que andava bastante, eu e minha esposa, com 2 carros, então o consumo era grande e o elétrico parecia ser uma opção que viria a ser mais econômica. Daí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, acabei encontrando algumas pessoas que já tinham veículo elétrico, como o Leonardo Selli, que efetivamente fez alguns vídeos no YouTube para isso. Então, acho que muita gente começou vendo os vídeos do Leonardo Selli e descobri que tinha uma associação com alguns doidos que hoje eu faço parte dessa associação também, né? Que é a Bravei. E comecei a ter contato com essas pessoas e daí foi evoluindo. Achava que o BMW 3, que era a única opção praticamente que tinha naquela época, não ia me atender e fiquei esperando até que apareceu uma opção que consideramos viável. Legal, então a decisão de comprar o carro elétrico ela já tinha sido tomada há bastante tempo. Estava esperando uma questão de mercado, de um veículo mais apropriado para o seu uso. Sim, que legal. Que tivesse um custo viável e que tivesse tudo o que a gente precisava. Vale lembrar, né, que o BMW 3 nessa época tinha uma autonomia de uns 130 quilômetros apenas, né? 160 no máximo do máximo do máximo. Sem usar o motorzinho, aquele combustão. O Rex, né? E aí, depois disso, vieram outros veículos. A autonomia foi aumentando, a gente vai falar isso daqui a pouco, né? E você, Rodrigo, 2016, como que você foi parar no carro elétrico e se sentir meio que esse alienígena nesse novo mercado? Antes de responder, só dizer que o Ivan... ele já era associado da Bravei, sem ser associado ainda, fazia muito mais do que a maioria dos associados faziam, já antes de ter um veículo elétrico. Então a gente é muito grato na associação para esse rapaz aqui. 2016 é o seguinte, pessoal, eu tenho vários hobbies, tá? Um deles é ser mergulhador, eu sou Dive Master. 2013, 2012, não lembro quando é, que começou a ter aquele acontecimento do pré-sal, de explorar petróleo, uma tecnologia que não existia para você perfurar 10 mil metros o solo oceânico, né, o leito oceânico. E o risco inerente disso, né, do acidente ambiental, me deixou, como mergulhador, apavorado. E, sinceramente, nós não precisamos do pré-sal no Brasil. Nós temos a abundância de energia limpa
né? 82% da matriz elétrica é baseada em fontes renováveis e um potencial de crescimento na geração solar, fotovoltaica e eólica gigantescos. Para que eu vou furar 10 mil metros do oceano? Isso me levou a comprar uma bicicleta elétrica, 2013. E eu atendia, na empresa que eu era editor comercial, atendia a concessionária AutoStar, que era a única que vendia BMW linha i3, no caso, só tinha o i3, e o i8. E aí, em 2015, eles lançaram esse carro, o i3 custava 200 e... era uma fortuna. Assim, não lembro qual o valor, mas eu sei que não vendeu quase nada. Em maio do ano seguinte, lembrei, 230 mil, 215 mil. Tá? Isso em 2015. E aí passou o ano, mudou para 2016. Eu já tinha feito test drive, adorei, mas imagina, se hoje é caro, imagina em 2015, 230 mil reais, certo? Aí, quando chegou o mês de abril de 2016, como a BMW não tinha vendido quase nada, estava micando um estoque de modelos 2015, embora não tivesse mudado nada, mas era 2015 o ano, chegou em maio, em abril, eles baixaram 50 mil reais no preço do carro. Então, mas nessa época não foi também quando teve uma mudança, acho que do imposto? Já tinham pago o imposto, já marchou. Isso é a desculpa que eles botaram para não dizer que baixa no preço porque o modelo era atrasado. Tá? Você não vai ter BMW 2022. No ano que vem, meu amigo, se chegar em abril, se tiver um monte de estoque 0 km 2022, eles vão torrar também. Não pode, é incompatível com uma marca premium você ter o estoque de carro antigo, entendeu? E aí eles baixaram 50 mil o preço, e aí eu consegui comprar, e negociei super bem negociado, eu tive um deságio no carro que eu tinha de 8% só sobre a FIP com a concessionária. E eu comprei só e exclusivamente por uma questão de atitude. Eu não queria saber mais de ficar poluindo no meu deslocamento, entendeu? E aí daí começou por aí. Eu tive 2 i3, hoje estou no terceiro carro, que é um Volt, e minha esposa fiz ela comprar. Compramos juntos um i3, porque ela roda muito, roda 80 km por dia entre ir e voltar do trabalho. E a gente mora em Brasília. E no Distrito Federal, desde dezembro, o IPVA foi isento. A gente fez as contas, meu amigo. Com R$7 o litro na época, né? Agora baixou um pouquinho, mas tudo bem. O que deixamos de gastar por ano com gasolina, manutenção, que tem uma troca de filtro de óleo por ano no mínimo, e combustível, é 15 mil reais. Legal, né? Então nós somos um casal 100% elétrico. Boa. E aí, trazendo esse ponto, né? O Ivan, que eu tenho a oportunidade de conhecer bem também, eu sei que o Ivan é minimalista nos números, né? É o cara da planilha que vai planilhar lá e... Eu diria o contrário, é maximalista nos números. Ele tem os números num detalhe tão grande que o cara tem muita informação. Então, assim, acho que dá para trazer. E aí, Ivan, você com carro elétrico, como que tá aí a questão de... claro, né? Guardando as devidas proporções do que você usava para o que você usa hoje, que pode ter mudado ou não. Mas como que você enxerga essa economia na ponta do lápis ali do carro elétrico em relação ao carro a combustão? Então, naquela época, a conta era muito mais fácil, porque eu andava muito, gastava no carro a combustão mais de R$800 por mês em um dos carros, e ainda tinha o outro carro da minha esposa, que gastava mais ou menos a mesma coisa. A conta era muito mais fácil de fechar em termos disso. E, efetivamente, não teria que pagar combustível, a gente já tinha os painéis solares, a conta ia dar que o consumo de energia que teríamos seria mais ou menos 1/6, 1/8, dependendo do mês e tudo mais. O que acontece é que depois que você pega o carro elétrico, tem outras coisas que não são tão simples de serem medidas com números e que fazem toda a diferença. Então, da mesma forma que o Rodrigo falou que ele e a esposa estão com carro elétrico, a gente em casa também. Trocamos, o mês passado, o segundo carro também para um carro elétrico. Se formos olhar agora, que depois da pandemia, boa parte do trabalho é feito em casa, nós não temos mais como dizer numericamente, em termos de valor, que isso compense. Mas o conforto que você tem num carro elétrico, as vantagens que você tem dirigindo, não ter vibração, não ter manutenção, valem mais até pra gente que tivemos condições de fazer essa segunda troca do que efetivamente os números. Então, eu entendo que parte do processo tem muito a ver com número para muita gente, mas para quem não tem essa questão do número, vale muito a pena a troca. Não tenho dúvida nenhuma. Legal. Rodrigo,
a gente podia trazer um pouco, falar da Bravei aqui, como que funciona e qual que é dentro de vocês, de nós, né? Que hoje eu também sou felizardo de fazer parte desse grupo. Nós somos felizardos de ter você no grupo. E como que é dentro da Bravei a experiência do usuário com carro elétrico, assim? Como que se é um consenso de que todos gostam muito ou se tem gente ainda se adaptando, porque é um grupo diverso, né? E eu vejo que a experiência do usuário, ela está muito relacionada com o quanto ele consegue absorver de conhecimento disso ou não, né? Porque é um mercado novo, é um pensamento novo, é uma forma de tratar o carro diferente, é tudo diferente. E como que vocês veem isso? Vamos lá. A Bravei, na verdade, como a gente tem associados que já tem veículo elétrico desde 2015, o Roberto Santucci, nosso ex-colega que faleceu, o Aureliano, compraram em 2015. Já passaram por todos os perrengues, conhecem muito, então eu digo que a Bravei ela é um grande Alcoólicos Anônimos de quem quer entrar no mundo da mobilidade elétrica, no sentido de ser um grupo de apoio. Dá para perceber, agora, mais ultimamente, como você tem gente que está entrando que não entende tanto quanto os primeiros. Dá para perceber isso. E é bacana porque a gente já traz a experiência para essa turma para evitar que eles passem por alguns perrengues que a gente já passou, né? Uma coisa bacana dá para ver que ainda a motivação que leva alguém a buscar a associação ainda é um desses três coisas. Ou gosta de tecnologia, ou gosta da questão da sustentabilidade, né? Ou também está buscando economia, porque quem faz um uso profissional do veículo acaba sendo beneficiado com carro elétrico, o custo total de aquisição é interessante. Ou performance, perdão, eu ia falar de performance e acabei falando dessa questão de economia, mas tecnologia, performance e sustentabilidade e economia para alguns casos pontuais, né? Nós temos colegas que dirigem carros elétricos e são motores de aplicativo, por exemplo. E é muito bacana na Bravei porque essa troca, né, de quem tem mais experiência e quem não tem mais experiência é extremamente salutar. E é um ambiente como o que une todo mundo, é um interesse em relação aos veículos elétricos. Nós temos de CEO de empresa, motorista de aplicativo, entendeu? De médico a, sei lá, publicitário. Diretor de cinema, bem lembrado. Então, assim, é um ambiente muito bacana, de muita troca de experiência, muito respeito, né? E a gente já existe desde 2017 como associação, né? Então, você vê, já estamos indo para o 6º ano agora, meu amigo. Legal. E assim, né, para quem não conhece, o que é a Bravei, né? A Bravei, né, é uma associação de proprietários de veículos elétricos e inovadores. Esse é o nome da associação. Eu entendo que é um grupo de pessoas que tem algo em comum e que, por ser uma coisa que não é tão comum, precisam de apoio. A informação não é disponível, os próprios vendedores, os fabricantes não entregam informação da melhor maneira possível. Teve um caso que você deve lembrar de uma pessoa que efetivamente está na Bravei há muito tempo e já tem mais de um carro e há pouco tempo descobriu que podia usar o carregador de um carro no outro, né? Então, efetivamente, às vezes as pessoas, por segurança e seguirem aquilo que normalmente o fabricante diz, só use o carregador original, elas acabam não tendo a informação completa. Então eu acho que a Bravei ajuda muito a divulgar a informação, a passar a informação. Vai chegar uma hora que talvez a Bravei não precisa mais existir. Você não tem associação de proprietários de carros, normalmente. Você tem algumas pequenas associações aí, mas virou uma coisa tão comum que você não precisa. Mas hoje, ter informação é muito importante. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem determinadas condições que não existem em outros países. Nós temos aqui a questão do 110, 220, 220, 380, fase neutro, que são questões que quem é da área técnica entende, mas o usuário não entende normalmente isso. E às vezes, quando você pega um fórum que é internacional,
você vê determinadas perguntas que aparecem lá, ou problemas, soluções, que não se aplicam no nosso caso. Ou se aplicam para quem está no sul do país e não se aplica para quem está no Nordeste, aqui em São Paulo, não funciona em Brasília, ou funciona em Brasília, não funciona em São Paulo. Então, como ele falou do exemplo do Alcoólicos Anônimos, né? É o proprietários de elétricos anônimos, praticamente. Só que todo mundo acaba se conhecendo. E vendo as experiências, vendo determinadas coisas, nós vemos que às vezes muitas coisas são vinculadas ao veículo elétrico e na realidade são vinculadas a veículos novos, como a questão de não ter step. A maioria dos carros novos não tem step, mas não é só a exclusividade do carro elétrico. Muito carro a combustão começa a vir sem step por uma questão de mercado, de outras condições. E você tem que, às vezes, mostrar para o usuário novo, usuário leigo, que não é do carro elétrico. É uma questão que o mercado está fazendo isso. Vai continuar ou não? Não sei. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas... Posso contar umas curiosidades sobre a Bravey? Claro, Primeiro, por favor. o I da Bravey, tá? Vamos lembrar que quando a gente fundou a Bravey, só existiam 153 BMWs e 3 e algumas dezenas de Outlander híbrido plug-in no Brasil, que eram carros recarregáveis, certo? E quando a gente fundou a Bravey, primeira coisa, antes de chegar no I, nós não fundamos a Bravey por nenhum motivo altruísta, não. Existia uma série de planos de pós-venda que a gente começou a descobrir quando se encontrava na rua. Imagina, 150 carros desse aí na rua. Você encontrava alguém na rua, você fazia perseguição policial, pegava o telefone, montava um grupinho de WhatsApp. Esse é o embrião da Bravey, tá? E a gente começou a perceber, pô, eu tive um problema aqui, problema de pós-venda. E a Bravey surgiu para defender os interesses dessa turma. Só que depois... Esse foi o motivo egoísta. Egoísta no bom sentido, porque a gente foi uma organização para resolver um problema coletivamente. Mas a gente percebeu justamente aqueles motivos que levavam as pessoas a comprarem os elétricos, né? Ou a sustentabilidade, ou a performance, ou a tecnologia. E aí, quando a gente foi fazer a associação, só tinha veículo da linha AI, da BMW, né? Então a gente tinha que dar um jeito de botar um I na associação, por causa dos I3. Claro, né? Hoje faz todo sentido, até porque isso permite o inovadores, permite abrir um leque muito grande e pegar qualquer tipo de coisa que venha ao encontro dos objetivos que a gente tem, que é promover uma mobilidade elétrica sustentável, né? Então isso é bacana ter o I, porque ele é um coringa, né? Daqui a pouco inventa uma tecnologia nova que também não polui, pode vir para cá, né? Mas essa é a curiosidade do I da Bravey, que o pessoal pergunta, mas é a Bravey ou a Bravey? Fala, do jeito que você quiser, né? E o que nos levou a fundar a Bravey, que era problemas. Surgiu para resolver problemas. E aí vem a parte bacana, que eu não posso deixar de falar. A Bravey talvez deixe de existir. É possível. Perdão. Eu toquei o gongo aqui no microfone. Mas é impressionante, viu, Evandro? E o Ivan sabe disso, está com a gente, mesmo antes de ser associado desde o início. O respeito que a nossa associação tem no mercado é incrível. Nós, com 1 ano de vida, um pouco menos, fomos convidados a fazer parte do grupo de trabalho do Rota 2030 do Ministério da Indústria, quando era o governo Temer. Nós tivemos a oportunidade de ser chamados por diversas montadoras para ajudar a desenhar o lançamento dos carros. Não em relação a faz isso, faz aquilo, em relação ao planejamento, lançamento, mas assim, dar informações importantes do que a gente via como importante, imprescindível. Que tipo de plug trazer? Tipo Bolt, é o único lugar do mundo que o Chevrolet Bolt chama Bolt, que vem com tipo 2. Entendeu? Porque na Europa chamava Ampera, mas Bolt só no Brasil. Então, assim, é muito bacana porque, como a gente é agnóstico, a gente aceita qualquer marca, não está vinculado a nenhuma marca, e a gente é extremamente isento, a gente tem diálogo com todas as montadoras. As montadoras respeitam muito a Bravey, né? Basta lembrar que em 2020 fez um evento louquíssimo que a gente fez, né? Numa semana em que o estado de São Paulo saiu da fase vermelha para amarela no combate à pandemia, e a gente botou um evento de pé em uma semana praticamente. O Ivan participou da organização e tivemos 7 montadores, meu amigo. Entendeu? Participando com a gente. Então, assim, e nenhum caso de Covid no evento, que foi todo aberto. De Covid. Bem lembrado. Porque era um evento que a gente fez num lugar que realmente a circulação de ar abundante. Então, você estava lá com a gente, né? Estava, então, como patrocinador, colocamos você carregadores vê, lá. A quantidade de montadoras, cara, eles não participavam. Algumas, teve gente, não foi montadora, a EDP. A EDP não podia, por uma definição de diretoria, top-down, nenhum evento presencial. Eles botaram o carro, eles tinham o Zoe, botaram o totem deles e deixaram lá, e sem ninguém.
Cara, olha, isso é uma questão de respeito, né? Eles entendem que realmente a gente está aqui para ajudar o mercado, para ajudá-los a todos, né? Então, a Bravê, ela transcendeu, na minha opinião, o papel de apenas trabalhar em prol dos seus associados. Realmente, ela hoje é referência quando alguém quer entender o mercado, basta ver a quantidade de pesquisas que a gente já recebeu para botar para os usuários para responderem, né? Então, assim, isso é muito bacana. Isso é uma conquista de nós, sociedade civil organizada, de cada um de nós, né? Eu gosto muito. Para mim, a Bravê é um bando de amigos que muitos eu nem conheço pessoalmente, né? Mas virou uma confraria. A ponto de o Carlos lá do Sergipe, que eu nunca vi pessoalmente, quando eu falei que estava pensando em ir para o Nordeste, falou, vem cá, pega meu carro, eu fui com ele. Pô, eu nunca vi o cara na minha vida, pessoalmente. Esse é o nível de amizade que se cria, né, na Bravê. Por quê? Porque ninguém está lá buscando nenhum tipo de interesse pessoal sobre ninguém. É um relacionamento realmente muito sincero. Estamos ali porque a gente gosta dessa coisa chamada mobilidade elétrica, né? É bem interessante, né? E acho que eu tenho contato com a Bravê desde 2019. Acho que 2019, provavelmente. Eu acho que antes, por causa do curso que você fez na Anel Solar. Verdade, 2000 e... Eu acho que foi 2019. Será? Acho que sim. Acho que é 2019. Mas o que acontece? Se não é 2019, é finalzinho de 2018. Agora, o que eu ia comentar? Que assim, a Bravê eu vejo como uma grande comunidade, né? E às vezes pega a pessoa ali que comprou o carro elétrico, mas não tem tanta informação, e é onde ela é abraçada e ela é meio que ensinada, né? Olha, onde tem ponto de recarga, como que funciona, cuidado, não confia só no plug share, planejar a viagem demanda um pouquinho mais de cuidado. Então, assim, eu vejo como um lugar confortável para a pessoa que está adquirindo um carro elétrico, ter amigos que já passaram muito perrengue, né, com muita experiência, mas também pessoas mais novas que estão ali para ajudar a compartilhar informação e como obter, né, o melhor uso do carro elétrico. Acho que isso é bem legal, né? A gente vê as trocas de mensagens são muito construtivas, tanto de apoio quanto de mercado, quanto de discutir, de repente, você viu aquele vídeo do Tesla, por exemplo, que saiu lá e como a imprensa se posiciona. Então, assim, é uma grande comunidade de discussão de usuários de carro elétrico. Eu acho que isso é incrível, né? Eu acho que vale lembrar um detalhe, que a Bravê, com a última mudança do estatuto, ela não é mais só a associação do usuário do carro elétrico. Ela é a associação de qualquer um que tem interesse em veículos elétricos. Tanto que nós temos agora um conjunto de usuários, de associados que tem monociclo elétrico, tem associados que têm interesse no carro elétrico, mas ainda não têm o carro elétrico, estão esperando ter condições de comprar o carro elétrico. Então, mudou um pouco nesse último ano, né? Foi nesse ano que mudou o estatuto. Na verdade, só para completar o que eu falando, a gente nunca proibiu porque foi uma atitude arrogante, não. A gente nunca imaginou, em 2016 para 2017, que ia ter tanta gente querendo fazer parte disso e que não tivesse carro elétrico. Foi basicamente isso, né? E a gente pegou um estatuto de presente da UVE portuguesa, que é a nossa co-irmã, que tinha essa limitação, essa restrição, e a gente só replicou, basicamente só replicou. Mas depois, ao longo do tempo, a gente falou, eu falei, o Ivan, antes de ser proprietário, ele era muito mais atuante do que muitos associados, entendeu? E outras pessoas também. Então a gente falou, não, vamos abrir, temos que abrir, né? E isso foi uma resposta aos anseios, não só dos associados, mas da própria sociedade, das pessoas que estão interessadas, né? E para levar a conversa para um outro ponto, antes só, para quem é usuário de carro elétrico, está pensando em comprar um carro elétrico, já tem o carro elétrico e está querendo se associar à Bravê, como que faz hoje, o Rodrigo Ivan? Pode entrar em abravei.org, sim.br, só abravei.org, e tem lá um formuláriozinho para você se cadastrar. Quando se cadastrar, isso vai chegar na mão de um cara muito bacana que é o vice-presidente. Que no caso é? Sou aquele, sabe, quando está todo mundo enfileirado, assim, os voluntários dão um passo à frente, vamos dar um passo para trás, fica um cara assim. Então eu recebo esses contatos, aí eu entro em contato, faço uma abordagem, explico a Bravê, dou um resumão do que a gente já fez, e aí passa os documentos que são necessários, tem valores, a gente tem o CNPJ para manter, mas é nada absurdo. Hoje dá 40 e poucos reais por mês, em média, embora seja anual e pro rata, anuidade. E aí a gente efetiva a associação, né?
É muito simples. Então, abravei.org tem lá um formuláriozinho de contato, além de uma série de informações interessantes. Perfeito. E aí, voltando um pouco pro assunto da experiência do usuário, né? O que vocês veem das principais mudanças de mercado, de acesso, de opções, de quando vocês iniciaram aí com os veículos elétricos para hoje, né? A gente chegando ao final de 2022, iniciando 2023. Quando você olha para trás, o que você vê que foram os principais avanços, as principais diferenças para 2016, 2020, 2012, de quando o Ivan já pesquisava? Deixa ele começar, ele pesquisou desde 2012, cara. Então, eu diria assim, quando começou a ficar mais viável, que foi a faixa aí 18, 19, a opção que tinha no mercado ainda praticamente era o BMW 3. O Zoe, a Renault trazia algumas unidades, mas não era uma venda assim direta, regular. Né? Eu participei de um evento em 2018, que foi muita gente da Bravei lá para Palhoça, e foi acho que o primeiro evento que teve com um grupo grande de pessoas, foram mais ou menos 300 pessoas que foram para lá, e era só isso que a gente tinha de disponibilidade. Apareceu o Tesla, porque alguém importou, apareceu um carro que foi fabricado artesanalmente, o Jade, tinha a Mobilis, que foi lá, que estava começando também, passei na Hightech, que estava trazendo alguns veículos, mas aquele veículo é mais simples. Então as opções eram poucas naquela época. Daí, nessa época aí, teve o Salão do Automóvel de 2019, onde a Chevrolet veio dizendo que traria o carro, a Nissan com o Leaf, a Renault também, todo mundo começou a dizer assim, nós vamos trazer carro e vai ter opção no mercado. Efetivamente, algumas empresas trouxeram com o tipo 2, que é o tipo de conector mais padrão que a gente tem aqui, outras não. Começou a ter um volume de mercado, a gente vê agora diversas marcas, não sei exatamente quantas são, ou qual é o número, não sei de cabeça, mas se for olhar, tem carro para todo gosto. Tem carro pequeno, de 2 lugares, e mais um pouquinho atrás, como a gente sabe, que cabe. Tem carros de 7 lugares, de 800 cavalos. O mercado hoje tem opções para muitos usuários aí. É claro que da forma que acontece, a forma que as empresas vendem, é mais fácil alguém que busca um carro de nível superior comprar um elétrico do que quem está buscando um carro mais popular. Porque nos carros superiores, a diferença de preço ela ficou muito pequena. Então, facilita, porque o cara que vai comprar um carro X, da marca X, tem a opção a combustão e a opção elétrica, e a diferença de preço é 5%, e ele conhece o elétrico, ele já andou no elétrico, ele vai optar pelo elétrico. Porque o que mais vem de carro elétrico é você dirigir o carro elétrico. Então, quem tem a experiência, quem viu, quem andou, quem acelerou um carro, ou às vezes estava no banco do passageiro, já percebe que é melhor do que o carro a combustão. Tem N variáveis aí a serem consideradas. E eu considero que agora o mercado no Brasil não tem todas as opções possíveis que existem lá fora, mas quem quer consegue um carro elétrico, se puder pagar. E quem acha que as opções aqui no Brasil não são suficientes, traz de fora. Tanto que a gente tem Rivian, Tesla e outras marcas aqui no Brasil que são importadas de forma independente. Então, opção existe no mercado. Legal. Bom, acho que a gente tem, além dessa questão da variedade de modelos disponíveis, que é algo que realmente mudou muito de 2016 para cá, né? E mostra um amadurecimento do mercado que ainda é bastante embrionário, mas tem algumas coisas que eu acho que são assim, bastante marcantes. Primeiro que carro elétrico deixou de ser uma coisa do outro mundo e passou a ser, de fato, algo que o brasileiro já começou a acostumar mais, já tem um pouco mais de informação, e se tornou algo desejável, desejado, como já foi mostrado em algumas pesquisas, né? Mas eu talvez diria, se eu fosse escolher uma coisa assim, isso aqui mostra que você mudou de estágio no mercado, tá?
Eu diria que é o fato de a gente ter empresas como a Vibra, desculpa, bati de novo, como a Vibra Energia e como a Raizen, investindo em infraestrutura de recarga rápida fora do âmbito dos projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL. Porque assim, quando você bota um carregador rápido a funcionar, prepara 300, 400 mil reais pelo menos, companheiro. Você sabe disso. Com certeza. Então, se não for aquele de 350, 250 kW, né? Então, assim, quando você tem que gastar um pedaço do seu orçamento obrigatoriamente, que é o caso das pesquisas de desenvolvimento, que a ANEEL obriga as empresas de energia a usar um pedaço do orçamento para isso, para projetos que ela aprove, claro. Quando você sai disso, que é um dinheiro a fundo perdido, e começa a ter investimento privado, mesmo que para essas empresas, alguns milhões que estão colocando seja peanuts, mas alguns milhões estão colocando com perspectiva de retorno a longuíssimo prazo, é mais para posicionamento de mercado, você percebe que só faz sentido porque eles enxergam que o mercado está vindo. Eles enxergam que tem um tsunami, que antes a gente já achava que não era distante, já dá para enxergar ele ali no horizonte. Ninguém investe milhões sem perspectiva de ter algum retorno em algum momento. Mesmo que nesse momento o objetivo não seja o retorno financeiro, e sim posicionamento de mercado, né? Mas isso é game changer, entendeu? Você vê, a primeira viagem que eu fiz São Paulo, Brasília, quando eu mudei para lá em abril de 2020, eu só tinha um carregador da CPFL na Anhanguera e na Bandeirante. Só. Então, agora eu tenho, infelizmente, o da Anhanguera não funciona. Não, o da Anhanguera já... Mas tudo bem. Mas a gente tem em Porto Ferreira, tem aquele das elétricas, eu esqueci o nome, que é pago. Leme. Nós temos em Pirassununga, nós temos em Limeira, para ir pegar em Anhanguera. Nós temos em Ribeirão Preto, nós temos em Uberlândia. Vai ter, onde a Bravê colocou um carregador AC na BR-050 em Ipameri, já em Goiás. Vai ter, que eu sei, ao longo desse caminho, e eu já sei de planos de instalação de pelo menos mais uns 3 nessa rota. Então, isso só acontece porque a gente está saindo, a própria Volvo. A Volvo não está investindo dinheiro em carregador fruto de pesquisa e desenvolvimento. É investimento privado. Mas o foco deles é poder ser um enabler para vender carro. Azar. Ninguém gasta dinheiro à toa, meu amigo. Só se bota dinheiro nesse negócio porque você vê que tem business. Nem que seja para vender o próprio carro, entendeu? E isso é legal, porque isso, como eu te falei, isso mostra que a gente está enxergando esse tsunami, que ele está bem pertinho. O que nós estamos vivendo agora, daqui a 5 anos, vai ser comum. Carro elétrico vai ser mainstream. A gente tem que lembrar uma coisa que a gente esquece quando fala de elétricos, que nós somos ansiosos como consumidor. O Ivan deve lembrar, a Jéssica não era nascida na época, mas quando surgiu o notebook, quando surgiu a TV de plasma, quando surgiu o celular, era muito caro. Toda tecnologia nova, ela começa muito caro. Existe uma estratégia de marketing chamada skimming, ou desnatação. Você começa, lança, os adapters compram no valor caríssimo, depois você vai aumentando a produção também, vai baixando o preço e vai ganhando escala na sociedade, né? Na pirâmide social. O carro elétrico é a mesma coisa. Entendeu? Ele já está igual no segmento premium, como ele bem colocou, é praticamente o mesmo preço. Você compra uma Q7 ou um e-tron, você compra uma Porsche Panamera ou um Taycan, entendeu? E aí vai chegar, só que está indo mais rápido do que outras tecnologias. Então, tudo isso que nós estamos discutindo hoje e ainda justifica ter um podcast, né? Faz parte de uma história que daqui a 5 anos, não mais que isso, eu acho, a gente vai bater um papo no boteco aí, que nossa amizade continua, e fala, lembra quando a gente falava de carro elétrico? Cara, como se fosse uma coisa do outro mundo. Isso aqui vai ser mainstream, entendeu? E é muito bacana, eu espero que a gente chegue no ponto da Bravê ser desnecessária, porque significa que deu certo, que a coisa andou sozinha, que a coisa se consolidou. E para o Brasil é fundamental que a gente abrace essa tecnologia. Como país, que a gente estava discutindo isso antes, nós temos a oportunidade de ser um dos maiores polos de exportação de carro elétrico do mundo, se a gente quiser. Matriz elétrica limpa, indústria automotiva instalada e matéria-prima. Olha só, tudo isso aqui. Hein? Uma coisa sobre isso do mercado, as mudanças, é que há um determinado tempo você via de vez em quando um carro elétrico. Atualmente eu saio e acho que todas as últimas vezes que eu saí de casa e não fiquei só ali na região, vim para São Paulo, peguei um caminho um pouco maior, eu vi algum carro elétrico. Tem aqueles que são fáceis de identificar, porque são modelos diferentes,
Mas tem aqueles que você só percebe porque tem um E a mais, uma caminhonetezinha de entrega, ou tá lá do Mercado Livre, da Americanas. Você olha com cuidado e fala assim, aquele ali é elétrico. Mas todo dia praticamente eu vejo um carro elétrico. Eu acho que isso também, né, é incrível. Vamos olhar para trás, né? 2020, então, assim, a gente tinha menos de 1.000 veículos puramente elétricos, né? Ou seja, o que é um veículo puramente elétrico? Aquele que só roda com energia elétrica. Você não se locomove com uma gota de combustível nele. Só se o motorista tomar uma cachaça. Verdade. E hoje, 2 anos depois, a gente passou 11.000 veículos puramente elétricos. Ou seja, a gente cresceu mais de 11 vezes, né? Porque a gente está falando abaixo de 1.000. Se a gente for pegar o número mesmo, deve ser uns 500, 600, não sei. Mas, enfim, em 2 anos. Amigo, só lembrar que em 2016 tinham 153. Tá vendo? E ficou muito tempo sem subir, né? Muito tempo sem subir. Mas, bom, alguns motivos, né? Primeiro que a produção está toda vendida, comprometida com os países que têm mercado mais maduro, né? E esse é um ponto, Rodrigo. Eu acho que os números só não são maiores porque não tem carro no mercado. Não tem dúvida. É que, assim... É por isso que eu falo que a gente perde a oportunidade como país, né? De estar melhor posicionado. A gente estava discutindo isso antes, a gente pega o mínimo necessário para dizer que tem e para manter as operações de algumas empresas que estão apostando muito elétrico, né? Mas, assim, volume mesmo, a gente não tem no Brasil. 10 mil, 11 mil não é nada, nós temos 46 milhões de carros a combustão. E aqui nós temos um problema. Nós temos 2 interesses contrários muito fortes contra. Vão conseguir barrar? Nunca. O desenvolvimento do mercado é inevitável da mobilidade elétrica. Mas conseguem retardar, certo? Interesses contrários. Setor sucroalcooleiro, vamos dar nome aos bois. E algumas montadoras. Tá? Inclusive, 2 principais montadoras contra foram do eixo na Segunda Guerra. Aí você já sabe quais são, certo? Não querem saber de elétrico. Não só não querem, como jogam contra o elétrico. Querem te empurrar etanol num híbrido flex. Tá? Isso é um atraso de vida, porque você tem o pior dos 2 mundos. Uma complexidade mecânica absurda. Você tem um conjunto de peças muito maior e continua dependente de combustível. Independente de ser biocombustível, é combustível. Você botar um carro híbrido ligado, híbrido que não é plug-in, tá? Para deixar bem claro. Ligado num quarto fechado e ficar lá dentro, você vai sair morto de lá, né? Porque continua poluindo, independente de ser biocombustível. Então, assim, tem aquela brincadeira. Se a gente fosse o país onde tivesse inventado a lâmpada, né? A gente daria um jeito, o sindicato de vela, os produtores de vela daria um jeito de acabar com a história. É mais ou menos isso que acontece. Só que não dá para segurar, mas dá para retardar. Porque o Brasil já tinha que estar surfando essa onda há muito tempo. Nós tínhamos que ter 100 mil e não 11 mil carros elétricos hoje, entendeu? Perfeito. Voltando um pouco para a questão de experiência do usuário, hoje no mercado, né, tem um mito, né, uma crença errada de que não dá para ter carro elétrico porque o carro elétrico não tem autonomia, né? Então, ao longo do tempo isso vem diminuindo um pouco, mas eu vou te falar que assim, a gente conversa com bastante gente e ainda é muito presente no pensamento das pessoas que nunca dirigiram um carro elétrico, de que o carro elétrico, ele não tem autonomia, demora muito tempo para carregar. E eu converso bastante com o meu marketing toda vez que faz uma postagem recebe lá no inbox, recebe nos comentários, vai ficar uma vida para carregar, carro elétrico não dá para viajar porque não tem autonomia. E aí eu queria trazer a experiência de quem tem carro elétrico, né? Eu posso dizer que os 2 juntos aí, se somar todos os veículos que já tiveram, deve ter batido já quase 100 mil quilômetros, principalmente o Rodrigo. Não, já passou. Então, deixa eu ver começar. Eu não tenho tanta experiência em viagem quanto o Rodrigo. O Rodrigo, a ponte aérea dele é Brasília-São Paulo de carro elétrico. Mas eu diria assim, uma das questões é que as pessoas precisam mudar a forma de pensar quando se fala do carro elétrico. Elas, se não mudarem, não vão passar para o carro elétrico. Por quê? Porque elas estão acostumadas a querer que o tanque fique cheio em 5 minutos. Ou 10, ou 15, dependendo do posto, tem fila ainda.
porque elas acham isso rápido. Mas elas muitas vezes não conseguem entender que no meu caso do carro elétrico, eu chego em casa, conecto e vou fazer outras coisas, vou dormir e no dia seguinte desconecto. Isso quando, às vezes, eu não preciso nem sair e fica o dia inteiro lá, o dia seguinte inteiro lá ligado. Só que eu não perdi tempo. E se eu for somar, né, como diz o Marcelo Dejon, eu gastei 5, 10 segundos, porque foi 5 minutos para conectar e 5 para desconectar. Então, eu gasto menos tempo. É óbvio que se eu for fazer isso numa viagem, a história muda, porque efetivamente, se eu quisesse ir rapidamente para aquele local, eu vou ter um período de carga que vai acontecer nesse tempo aí. Então, a minha viagem pode ficar mais demorada. Mas o que acontece? Por exemplo, eu fui para Curitiba e nós paramos num posto que tinha um carregador. Vamos só deixar aqui, porque inclusive eu queria testar o uso do carregador rápido depois da troca da bateria do carro por causa do recall que aconteceu. E falamos assim, vamos deixar 10, 15 minutos. Ligamos o carro no carregador, fomos para dentro do restaurante, vamos pegar um pão de queijo, não sei o quê, daí você começa a conversar, não sei o quê. Já era. Quando nós fomos ver, já tinha passado de meia hora. E nessa meia hora, o carro já estava com quase 90% de bateria, que eu efetivamente não precisava para fazer a viagem. Eu só estava ali porque era uma parada, ia descansar. Então, precisa que as pessoas mudem de mentalidade. Uma outra coisa que faz toda a diferença no carro elétrico, e o Macedo provou isso numa viagem, é um outro associado da Bravei, e tem vídeo no YouTube, que, às vezes, se você for mais rápido com o seu carro, você vai demorar mais para chegar no seu destino com o carro elétrico. Por quê? Porque você vai gastar mais energia e vai precisar de mais tempo para recarregar. Então muda. Então você vai pensar, eu normalmente ia a 100 por hora com um veículo a combustão. Se eu for a 90 com veículo elétrico, eu vou gastar menos tempo de recarga, ou às vezes nem preciso recarregar, e a diferença de tempo para o carro a combustão numa viagem grande pode ser às vezes de 15, 20 minutos. E no final você ainda chega mais descansado, mesmo indo numa velocidade menor, porque você não tem que ficar prestando tanta atenção, você não tem toda a vibração. Então tem determinadas coisas que fazem com que a sua viagem, apesar de ser diferente, apesar de demorar um pouco mais, possa não te cansar tanto quanto a viagem com carro a combustão. Mas depende de que a pessoa aceite a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade. Bom, o Ivan falou muito bem em relação a essa mudança de mentalidade, e vamos pegar daí para dizer o seguinte: vamos olhar o uso do automóvel, tá? Elétrico em 2 cenários, urbano e rodoviário. Urbano esquece, é muito melhor que carro a combustão. Justamente que eu não preciso... Você abastece um carro a combustão, deslocando-se até um posto, e 90% das recargas de quem tem elétrico acontecem durante a noite na sua residência ou no horário de trabalho. Eu aqui na Nova Braba, onde eu fico lá, tem 11 vagas com carregador. Eu chego com o meu carro, quando eu venho de carro, boto de manhã, chego no final do dia, entendeu? Está resolvido. Mas vamos falar de estrada. Sim, caríssimos ouvintes, não é a mesma coisa você pegar uma estrada com um carro elétrico e um carro a combustão. Você vai demorar mais com um carro a combustão. Ponto. Ok? Sim. Mas como é que, além de exigir um planejamento, porque se você vai fazer um trajeto que vai extrapolar a autonomia do teu veículo, você tem que planejar. Onde é que eu vou carregar? Tem onde carregar? Vou ter que perguntar em algum lugar. E aí, cada vez tem, nos principais eixos rodoviários, cada vez está tendo mais opções de recarga rápida. Só que tem uma coisa, tem uns truquezinhos, entendeu? Você tenta casar essas suas paradas de recarga, onde tem carregador rápido, com a tua parada para almoçar, para tomar um lanche, para ir no banheiro. Então, assim, efetivamente, agora, com esse carregador que está sendo instalado 160 km depois de Brasília, antes eu conseguia sair de São Paulo, de Brasília e ir para Uberlândia, 430 km de porta a porta com Bolt, sem precisar recarregar. Consigo, inclusive. Mas como eu gosto de pegar a estrada de madrugada, saio 3h30 da manhã, eu parava às 5 e pouco. Nesse lugar não tinha, a Abravi botou um carregador, um wallbox de 7 kW, tomava café, ficava uma horinha lá, ganhava 40 km de autonomia. Agora vai ter um carregador rápido de 150. Tá? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso subir a minha velocidade média
porque eu carrego lá 15, 20 minutos, chego em Uberlândia, que está 250 km dali, 260, né? E eu pego e carrego mais, talvez, 30, 40 minutos, e aí vou até, sei lá, o Ribeirão, ou a próxima cidade. O fato é, uma dessas paradas eu vou parar para almoçar. Então, se eu considerar o tempo que eu vou ficar parado efetivamente, onde eu não estaria fazendo algo, que é tomar um lanche ou almoçar, não vai dar mais, com esse carregador que vai ter agora, mais do que 1 hora. Tá, vamos botar 1h30 a mais do que um tempo de viagem normal com carro a combustão de Brasília a São Paulo. Pô, mas 1h30 a mais do que você vai gastar com carro a combustão. Sim, 1h30 a mais e R$600 a menos. Entendeu? Então, o trade-off, né, assim, o que você abre mão é muito menor do que você ganha. Né? E vamos falar de tecnologia agora. Isso que nós temos um Bolt agora, o Ivan também está mais sofisticado, está com Volvo também, mas eu estou com um Bolt de pobrezinho ali, que carrega 55 kW. Porque os carros mais novos já carregam 150, 250, 100 kW, né, tranquilamente. E a tecnologia está evoluindo de tal maneira que os carros mais novos, vários, já têm um tempo de recarga rápida menor do que um carro a GNV. Você já percebeu isso? Tem carro a GNV que para encher, eu tive uma Explorer com 22 metros cúbicos, demora mais do que para você pegar um carro que carrega 250. Entendeu? Então, assim, a tecnologia está chegando, né? A própria BYD, a BYD, com tecnologia de bateria que usa uma química que não é níquel, cobalto, manganês, é níquel e níquel. Lítio, cobalto, manganês e lítio, ferro, ela consegue suportar uma carga com potência máxima até, acho que mais de 90%. Então, assim, a curva, o teu tempo de recarga é cada vez menor. Né? Então, sim, não vai ser como encher um tanque num posto onde não tem fila. Nunca vai ser. Mas já é para vários veículos mais rápido do que um carro que é GNV, por exemplo. Perfeito. E nesse ponto, né, a gente vê um crescimento dessas estações de recarga em rodovias bem considerável. Né? Claro que o Brasil tem um grande desafio, né? O Brasil é um país continental. Você pega, não tem nada igual na Europa parecido com o Brasil, né? Talvez tirando Rússia. Agora sim, o que a gente vê de crescimento também dessa infraestrutura de recarga no último ano é algo também surpreendente. E aí vocês trouxeram muito bem essa questão do planejamento. Por exemplo, eu já fui daqui até Foz do Iguaçu de carro elétrico e voltei, né? O Rodrigo faz uma viagem frequente de Brasília a São Paulo. O Ivan com a experiência de Curitiba. Hoje, se eu não me engano, você já chega até Porto Alegre de carro elétrico. Porque você tem o corredor. Tranquilamente. Agora você consegue chegar em Belo Horizonte. Então, assim, tá acontecendo. Agora a gente tá tendo um novo problema, né? Fila no eletroposto. Porque eu já preconizei isso faz uns 2 anos. Tá? Então, acontece. Assim, acho que o maior problema hoje de viagem com carro elétrico, né? Claro que você, tirando locais mais afastados, né? Poxa, eu quero ir para Teresina de carro elétrico. Ainda não dá. De fato, não dá. Agora, poxa, eu quero ir para Rio Grande do Sul, eu quero ir para Foz do Iguaçu, eu quero ir para Brasília. Já dá. O problema hoje do planejamento é que você pode chegar no carregador e ter um carro, talvez 2, esperando para carregar. Então, mas eu acho que isso, até certo ponto, é bom. Porque conforme começar a ter fila e efetivamente essas empresas que estão investindo começarem a cobrar, virou negócio. E a partir do momento que vira negócio, e eu como um investidor, vejo que eu coloquei um carregador e ele está rodando 24/7, o que eu vou fazer? Colocar outro carregador. Então, é uma questão aí que tem a ver com o mercado. Então, vai ter mais gente que vai perceber que o híbrido não é a solução para todos os problemas e que o híbrido pode gerar mais problemas depois do que o elétrico e vai migrar para o elétrico. E quando isso começar a acontecer, o que vai segurar só é a disponibilidade de veículos no mercado, que a gente sabe que não existe muito. Então, vai dar uma segurada, mas vai ter essa concorrência nos postos e o mercado vai se ajustando. Não tenho dúvida sobre isso. Imagina, a rede de postos da marca X descobre que o concorrente dela tem um carregador elétrico e está rodando 24/7. Então, todos os usuários que são de carro elétrico não estão mais parando nesse aqui, estão parando no outro. O que esse cara vai querer fazer? Colocar o seu carregador também.
Isso Aí- é normal. Aí é maravilha chamada mercado, cara. Exatamente. Mas a gente está naquele período, sim, que eu já falo isso há algum tempo, que é o pior período para se viajar com carro elétrico, justamente porque a gente teve um aumento de frota que ainda não teve a contrapartida do aumento de infra. Por outro lado, né, a gente sabe que vão vir dezenas de carregadores. Eu já Sim. testei os 2 players aí, fora a Volvo, né? Então você bota a Vibra, a Raizen, a Volvo, cara, que eles estão investindo. E tem mais empresas, não é só vocês. Cara, assim... mas vai resolver o problema do Brasil inteiro? Não. Só que já é investimento privado, entendeu? E aí, aumentando a frota, né? E o que acontece é o seguinte, nas regiões que já tem muito carro elétrico, elas estão com uma infraestrutura que vai ficar, acho que 2 anos mais, muito bem dimensionado. Acho que vai ter bastante opções. O problema é que a gente tem que ir para dentro. Eu estava fazendo aqui, não é que eu estava sendo mais educado, eu estava filtrando no PlugShare os carregadores rápidos no Brasil, mas eu lembrei que isso é um podcast, não necessariamente o pessoal vai ver a imagem. A gente olha os carregadores no Brasil, eles estão na faixa litorânea praticamente inteira e um pouquinho para dentro do Sudeste e Centro-Oeste. Então você vê todo o miolo do Centro-Oeste vazio, todo o miolo do Norte vazio, todo o miolo do Nordeste vazio. E aí isso é o dilema do cachorro quando atrás do rabo, né? Assim, ou do ovo da galinha, vai. Eu tenho convicção, já defendi isso para algumas empresas do mercado. Mas aqui não tem muito carro elétrico. Cara, não tem muito carro elétrico, porque não tem como chegar nesse lugar. Se você botar, a pessoa vai de carro elétrico. A cidade do interior de São Paulo, por exemplo, Centro-Oeste, de São Paulo, Centro-Oeste de São Paulo, tipo Marília, Bauru, cidades universitárias, entendeu? Se você, cidade do Rio Preto, se você cria as rotas, está acontecendo, então posso falar, já está acontecendo, você viabiliza sair de uma capital e ir lá, né? Então hoje não tem muito, mas construamos as eletrovias e as bicicletas, quer dizer, os carros elétricos virão, entendeu? Então, eu acho que aí também tem um outro detalhe que tem a ver com aquilo da mentalidade. Tem algumas pessoas que eu já vi que a pessoa tem um carro elétrico, mas tem 4 pontos de carga, às vezes só tomada ou às vezes carregador. A pessoa fala assim, eu coloquei um carregador em casa, lá no trabalho que é na outra cidade a tantos quilômetros de distância, mas no meio eu coloquei um, e algumas vezes simplesmente foi a questão de chegar e conversar com o estabelecimento para colocar isso, ou uma participação no projeto que a Bravei teve com a ABB, que foi o Tomadas para o Futuro, que foi colocar as tomadas de 32 amperes disponíveis para qualquer um chegar com o carregador. Eu acho que tem muita coisa que mesmo a gente que está na Bravei, que tem muito contato, a gente não vê todos os detalhes, porque nem tudo vai parar no PlugShare. Tem muito ponto que permite a recarga que não está no PlugShare, porque num carro a combustão, eu não posso pegar e dizer assim, eu vou criar o meu posto de gasolina para colocar na minha fazenda. Mas para um carro elétrico é uma tomada. As pessoas costumam falar assim, mas o que acontece se você ficar sem bateria no meio da estrada? Tá, mas eu não ficava sem combustível, porque eu me programava para isso. Então não vou ficar sem bateria no meio da estrada. E efetivamente quando eu chegar do outro lado, mesmo que não tenha um posto de gasolina, que tem aquelas cidades pequenas que nem posto de gasolina tem, mas elas têm eletricidade. Então se eu for ficar um final de semana lá, eu deixo numa tomada 110, 10 amperes e vou ter bateria suficiente para fazer um caminho de volta até outro ponto ou até em casa. E esse é um ponto legal, Ivan, que você comentou, né? Eu estava até conversando com meu pai esses dias, né? Meu pai, mas e se acabar a bateria? E quantos quilômetros roda? E como que você faz para carregar? Falei, pai, o que é mais fácil você encontrar? Uma tomada ou um posto de gasolina? No meio do nada, né? Uma tomada. E aí, assim, é claro, né? A gente tem as diferenças. Qual que é a diferença de eu usar uma tomada convencional de 3 pinos, de um carregador all box, de um carregador ultra rápido? É o tempo de recarga. Então, numa tomada, dependendo do veículo, pode demorar, vamos falar, 30 horas. Num carregador all box demorar 9, 10, 15 horas. E num carregador ultra rápido demorar 40 minutos, 1 hora. Então, assim, é o tempo de recarga. Mas, por exemplo, eu fui para Olímpia de carro elétrico. Lá em Olímpia não tem ponto de recarga. Se você pegar no PlugShare, acho que só tem uma pousada que fica passando um pouquinho, que depois até descobri. Mas eu fiquei num hotel que ele tinha, no mínimo, umas 15 tomadinhas 220 no estacionamento. Pronto. Que não era para carro elétrico, mas que eu deixei lá meu carro elétrico. Cheguei então lá com uns 30% de bateria.
No último dia, pus lá na tomadinha. No dia seguinte, estava com a bateria completa para voltar de viagem. Então, é essa facilidade, né? É claro que é a tomada de 3 pinos que vai salvar todo mundo, que não. Você tem, assim, tem algumas tecnologias que o carregador inteligente wallbox ele é importante, tem que ser utilizado, porque aí você consegue dar previsibilidade, seu ponto está funcionando, fazer a cobrança do usuário, ou permitir o usuário reservar. Mas para o mercado hoje, a tomada de 3 pinos ela atende muito bem se você quer oferecer como uma cortesia, se você não tem nada. E esse é um ponto interessante, né? Assim, é mais fácil você encontrar energia elétrica do que um posto de combustível. E o posto de combustível só funciona com energia elétrica. E geralmente também tem tomada. O que eu acho que vai acontecer, você falou de pousada, não sei se vocês se lembram disso, eu me lembro bem disso, cara. Quando a internet começou a ter banda larga, alguns hotéis cobravam bem caro pela banda larga. Hoje, acho que quase nenhum hotel mais no Brasil cobra para ter banda larga, eu acho. Você tem Wi-Fi. Eu fui a última vez. Tudo Wi-Fi tá lá, você te dá um login e senha, mas tá de graça o Wi-Fi, né? Isso vai acontecer também em algum momento com energia para veículo elétrico. Talvez você vá passar a ter ou tomada ou um carregador e uma franquia que você vai poder botar que está dando a tua diária, porque é tão barato que isso vai fazer parte de um serviço essencial quando o veículo elétrico se tornar o mainstream, entendeu? É que nem diz a Marta Gabriela, sensacional, adoro ela. Copo d'água Wi-Fi não se nega para ninguém. Né? Daqui a alguns anos, um copo d'água Wi-Fi e uma tomada para recarga, entendeu? E você pode perceber, é isso mesmo que vai acontecer. Você vai ter uma franquia, vai fazer parte, vai ser algo tão banal que você vai ter isso espalhado como parte do serviço prestado por aquela pousada, por aquele hotel, com limites, né? Mas isso vai acontecer, isso vai ser interessante, vai atrair gente. E muitos estabelecimentos têm percebido isso já e procurado elétricos, por exemplo, né? Porque é um usuário que você quer trazer. Por exemplo, a gente tem carregadores numa grande rede de restaurante. Eu não vou lá sem deixar no mínimo R$100. Porque eu vou com a esposa, vou com o filho, e você vai almoçar, e quando você vai ver, você gastou muito mais que aquela energia que está ali. Muito mais. Então, e aí é isso, é um diferencial, vamos né? falar você falou de gastar com energia, vamos partir da premissa que tem muita gente que não tem noção de quanto gasta. Acho que vale a pena falar disso. Com certeza. Posso começar? Anda. Eu tenho um carro elétrico, eu rodo 326 quilômetros e eu gasto R$40 de energia. Eu, com bandeira verde em Brasília, gasto R$11 para rodar 100 quilômetros. É muito bom, né, cara? Eu, como tenho solar, não gasta nada. Não tenho os números de cabeça. Eu gasto a tarifa de interconexão por mês. Eu gero mais do que eu consumo. Eu vou te falar, Ivan, que a última conta que eu fiz, você deve gastar, por média, de uns 5 centavos por quilômetro. Então, assim, se você rodar 100 quilômetros, você gasta R$5. Mais ou menos. Pode ser 4, deve ser alguma coisa assim. Pode ser 4, pode ser 6, mas é mais ou menos isso. Então, assim, é muito pouco, né? Quando eu falo do custo que eu tenho, assim, para rodar 326 quilômetros, cara, como assim? Até, né, a gente tem um Reels aqui no Instagram da Elétricos, sigam, elétricos.br, e aí justamente foi questionado isso, né? Se a conta de energia aumenta. E sim, a conta de energia aumenta, não tem jeito, ela aumenta. Qual que é o ponto? É que você troca uma conta, por exemplo, no meu caso, para rodar, acho que era 900 quilômetros no mês que a gente estava fazendo a conta, que aproximou para 1.000. Você troca uma conta de R$500 no posto de combustível para um aumento de 160 na conta de energia. E aí, o que vale a pena? Cara, eu tive a maior conta de eletricidade da minha casa no mês passado. Porque eu e minha mulher recarregamos agora, né? Cara, veio R$499. Ela gastava isso em um mês só de combustível. Então. E os dois carregando, não é só um carro, tá? Então, assim, é impressionantemente mais barato. Isso é um ponto bem legal. E quando você tem o privilégio de ter, né, energia fotovoltaica, você tem 2 benefícios. Que aí o teu custo é muito menor e você tem garantia de uma energia 100% limpa, né? Sim. E isso é bem legal. Igual, o nosso carregador da Elétricos, ele tem até uma tecnologia que permite com que você carregue apenas com energia fotovoltaica. Então, você tem lá um acessório que você instala junto, que monitora a geração do seu sistema fotovoltaica, e essa energia pode ser utilizada para abastecer seu carro. Assim. É bem, bem interessante. Na Europa é bem comum isso. E aí o pessoal utiliza. Mas, voltando um pouco aqui, a gente... é uma aula aqui, né? Quase uma masterclass. Porque, para quem está querendo comprar um carro elétrico, acho que aqui trouxe bastante informação, né? Para quem já é usuário
acho que confirmou, né, aquilo que a gente vê de mercado, mas assim, eu queria agora um recado para quem ainda não tem o carro elétrico, para quem está estudando, para quem está tentando entender, para quem está pensando um dia, ou mesmo para quem é contra o carro elétrico, né? O que o carro elétrico, em forma resumida, traz de benefícios e, o mais importante, o que uma pessoa que está querendo adquirir um carro elétrico precisa analisar? Eu acho que não dá para fazer um resumo. São muitas variáveis, por isso que desde a época que eu comecei a pesquisar, eu vi que faltavam informações e acabei criando o fórumve.com, o site, que é um fórum que... Pessoal, isso é legal, tá? O Ivan, ele é o cara que mais concentra informações sobre esse mundo dentro de um fórum. Então, Ivan, passa o endereço aí que vale muito a pena acessar. É www.fórumve.com. E lá eu coloquei uma parte de informações para iniciantes. Então, lá tem uma série de itens que você tem que ver. Os itens têm a ver desde de escolha do tipo de recarga que o seu carro tem, porque tem plugs diferentes e a gente tem aqui um volume maior de um tipo de plug do que o outro, então você pode acabar precisando de adaptador. Para algumas pessoas isso não é problema, para outras sim. Por exemplo, eu não tenho problema de usar um adaptador, mas eu sei que minha esposa vai ter dificuldade com isso, então é um problema. As questões de que local você está, dependendo do veículo que você tem. Para quem está aqui em São Paulo, que tem 220 com fase, alguns veículos não vão carregar. Então, isso pode fazer diferença na hora de escolher. Eu diria que o mais importante é você tentar conversar com outras pessoas antes de tomar qualquer decisão. Pessoas que já têm aquele veículo que você está pensando, que você pretende comprar, e não ficar só na base do que você ouviu do vendedor ou que você pegou nos canais do YouTube aí, porque tem canais bons, gente que entende, fala coisas certas. E tem muita coisa que as pessoas falam, às vezes já estão com aquele veículo, e é muita besteira. Muita coisa é muito mais besteira do que informação certa, né? Exatamente. Então, quanto mais gente você buscar, quanto mais você conseguir de informações em ambientes com mais pessoas que possam te dar uma visão e você tomar a sua decisão, melhor. Então, eu diria, não preste atenção só no vendedor, só no fabricante ou numa pessoa ou outra. Tente obter o máximo possível de informação. Diferente de um celular, que a maioria dos casos são iguais, num carro elétrico tem muitas outras variáveis envolvidas. Então, a situação que nós temos aqui em São Paulo é diferente da situação lá de Brasília em termos de rede elétrica. Então, determinadas coisas não são simples. O exemplo mais claro que eu vejo aconteceu comigo, você deve lembrar, que é a história de pensar num carregador de 22 kW achando que 22 kW vai resolver tudo e vai ser o melhor. Um carregador de 22 kW, ele não é simples de ser instalado aqui em São Paulo, na maioria dos casos, porque nós temos 110, 220, daí você só vai conseguir isso colocando um transformador que é enorme, pesado, custa caro, fica gastando energia mesmo sem uso. Né? Exatamente. E efetivamente muitos dos veículos não conseguem carregar nesses 22 kW. Eles só carregam em 7, 6 ou e pouco. 11. Né? Ou 11, mas para fazer o 11 ele precisa da instalação de 22 praticamente. Sim. Né? Da condição toda onde do 22. Então tem que se tomar muito cuidado e não dá para dar receita de bolo direto, tem que analisar caso a caso, tem que ver o que é. Eu diria assim, uma das coisas que o Evandro falou, o Wallbox tem suas vantagens, mas para a maioria dos casos, um carregador portátil de boa qualidade é o que eu recomendo para todo proprietário novo. Por quê? Efetivamente, o carregador portátil você leva na viagem e pode utilizar ele. Se o carregador for de até 7 kW e o usuário tiver o bom senso de utilizar da forma correta, é perfeito. Porque aí é uma coisa perigosa. Nós sabemos que você
tem às vezes uma tomada de 10 amperes ou de 20 amperes, mas ela não tem a qualidade suficiente para ficar ligada 10 horas, 20 horas e acaba derretendo. Então, se você vê uma tomada que você não conhece e é de 10, 20 ou 16, não usa tudo isso. Configura o seu carregador, configura o seu carro para usar menos do que isso e evitar problemas. Bom, eu vou tentar fazer alguns bullets assim do que é positivo e negativo, tá? Eu vou começar pelo negativo. Aí eu deixo os positivos que tem uma lista maior. Negativo. Infraestrutura de recarga para a estrada, né? A rodoviária ainda é muito menor do que a infraestrutura de recarga de combustível, né? De pós-combustível. E, de novo, toquei o Congo aqui. Ainda é insuficiente para você cruzar o Brasil de norte a sul, leste a oeste. Sim, mas isso é momento de mercado. Planejamento para viagem, você tem que fazer, você não pode sair lá louco e acha que vai chegar no destino final. Tempo de recarga ainda é maior quando você pega uma estrada do que quando você abastece. E peça e mão de obra ainda você está restrito às concessionárias, se precisar, né? Porque o carro elétrico, aí vão entrar nas vantagens, tá bom? E preço, tá? Abaixo do... Em carros que eu falo que tem que ser abaixo de R$200.000, o preço não dá um problema. Vantagem. Não tem vibração, não polui, tem um torque no mesmo tipo de faixa de veículos maior que qualquer carro similar a combustão, muitíssimo mais econômico financeiramente falando, preserva a sua pastilha de freio na maioria dos veículos, porque o freio regenerativo ajuda, né, o motor atua como freio, ajuda a preservar a pastilha, é prazeroso dirigir em relação com um carro a combustão, muito mais prazeroso de dirigir. Silencioso. Sim, silencioso totalmente. Você pode, morando em casa, botar o seu posto de gasolina no telhado de casa, como o Ivan fez, né? No caso, posto de gasolina, entre aspas, né? Painel solar fotovoltaico. Vai conhecer um monte de gente bacana que tem carro elétrico, né? Por exemplo. Não, tem muito mais vantagens, tá? Mas um conselho agora que eu dou para vocês. Não dirijam um carro elétrico. Se dirigir, você está ferrado. Você vai querer comprar um. Vai mesmo. Nesse ponto aí, você falou da regeneração, eu queria dar um exemplo que foi da minha esposa. Quando veio o Bolt, ela falou assim, não vou dirigir no modo L, que é o modo de um pedal só, que você só Chega usa o pedal para né? acelerar e tirando o pé ele freia. Ele chega a total imobilidade, o Bolt, tá? Só para você saber, o Volvo é melhor ainda. Legal. Ele para totalmente mesmo. Mais do que o Bolt, nos mesmos lugares. E ela falou que não ia usar aquilo. E agora só anda desse jeito. Efetivamente, tem a ver com a mentalidade e tem a ver a pessoa aceitar a mudança. O maior problema é que o ser humano não gosta de mudanças. Então... É bem isso. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, né? Que quando a gente atende alguns clientes, e aí entrando nessa parte que eu entendo que é um ponto de fricção no mercado, a infraestrutura pesa bastante na dúvida. Então, poxa, hoje eu diria que a gente tem aí pelo menos umas 300 de clientes. E muitos, caramba, eu só queria comprar um carro elétrico, agora eu tenho que fazer um curso de eletrotécnica. De forma alguma. Não, então, porque aí entra nisso, de é assim, é assado. E esse é um ponto que, infelizmente, o Brasil ele tem uma dificuldade um pouco maior, porque na Europa é tudo padronizado. E no Brasil, não. No Brasil, você tá aqui a 110, 220, vai para Brasília 220, 380. Tem lugar que uma parte é uma, a outra parte é a outra. Então, assim, a gente vê bastante essa questão da infra. E é por isso que até Elétricos existe, né? Quando eu resolvi sair da multinacional e montar minha própria empresa, era porque eu enxergava que, naquele momento, né? Hoje tem outras empresas fazendo isso, mas naquele momento faltava uma empresa turnkey, que é o seguinte, você precisa de um ponto de recarga, do projeto, consultoria, instalação, fornecimento de carregador, gerenciamento, eu te entrego tudo e você não se preocupa com nada. Hoje tem outras empresas fazendo isso, mas naquela época a Elétricos foi a primeira. E aí, quando a gente fala um pouco de carregador, também tem muita dúvida, né? Que carregador que eu uso, que carregador que eu não uso. Como a gente viu, né? Tem um colega nosso que não sabia que aquele mesmo modelo de carregador podia carregar os dois carros, né? Que eram de marcas diferentes. E eu olhando para o mercado, eu acho assim, o carregador portátil ele é muito bom e ele é muito importante. E quando você mora numa residência, ele é suficiente. Agora, quando você vai para um condomínio, por exemplo, é impraticável o carregador portátil. Por quê? Porque todo prédio ele tem uma limitação na entrada de energia e ela é bem limitada. Porque ele é alimentado geralmente por um transformador na rua. Esse transformador é compartilhado com outros prédios ou outros comércios.
E aí a gente precisa entrar em tecnologia de controle de demanda, de gestão de usuário, quanto cada um está usando. E aí é o que eu costumo dizer assim, para cada aplicação você tem a melhor solução. E eu acho que esse é um ponto legal, né? Quando você tem empresas sérias, isso não só elétricos, tá? Tem outras também, assim, de amigos meus que admiro muito, de que o importante no final é você ter uma empresa séria que consiga olhar para a tua necessidade, conhecendo bem e aplicar a melhor solução. Para não acontecer, por exemplo, eu já vi vídeo de cara pegando um carregador de 32 kW, carregando numa tomada de 10 amperes. Já vimos, né? E falando que ela era bom porque ele não precisava do terra para carregar. Sim. Cara, qual que é a chance disso aí dar certo no final, entendeu? Nossa, eu me lembro disso. Então, assim, é um ponto importante, né? E aí é isso que me preocupa, porque a instalação elétrica, ela é muito difícil dar problema, mas quando ela dá problema, ela pode causar acidentes muito sérios. E aí, a gente saindo de uma tecnologia de um carro a combustão para um carro elétrico, acredito eu que daqui a pouco a gente vai começar a ver algumas coisas darem errado na instalação, por culpa de erros da instalação, e que a culpa vai cair no carro elétrico. Olha lá, a culpa é do carro elétrico. Igual teve um vídeo no YouTube aí de uma pessoa famosa que o quadro do carregador pegou fogo. Não sei se vocês viram, mas assim, tinha acho que 50 mil visualizações. No final, é alguma coisa na instalação que aconteceu, entendeu? E aí as pessoas ficam com, olha lá, a culpa é do carro elétrico, a culpa é do carro elétrico. E, o carro não tem culpa nenhuma. Porque o que acontece, né? A instalação de um carregador de 7 kW, ela é igualzinha a de um chuveiro de 7 kW, com exceção do dispositivo de fuga de corrente, de choque elétrico, que ela é diferente, ela é mais rebuscada. Mas passar o fio, essas coisas é igual, só que qual é a diferença? A gente toma banho de 10 minutos, 15 minutos. Se for no inverno e estiver muito empolgado, cantando no chuveiro, meia hora. O carro ele pode ficar 5, 6, 10 horas carregando. Então, estressa muito mais a instalação. Então, eu acredito também que para o desenvolvimento melhor do mercado, tem uma carência muito grande de conhecimento de instalações. Não necessariamente pelo usuário, mas dos profissionais que vão querer fazer esse tipo de instalação. E a gente que está na ponta trabalhando com instalação é uma coisa que me preocupa bastante, assim. A gente vê cada coisa sendo feita, que aí preocupa o seguinte, fala, poxa, daqui a pouco a culpa vai cair no carro de uma instalação mal feita. E eu acho que as montadoras precisam também olhar para isso, porque no final é o produto. Você falou uma coisa importante e eu já disse isso para mais do que uma montadora, tá, pessoalmente. Eu acho que tem que acabar com essa história de você comprar o carro elétrico e ganhar um wallbox ou um carregador portátil de 32 amperes. Por que eu acho que tem que acabar com isso já? Acho que já teve um momento. Se você botar hoje um carregador ou 2 ou 3, em qualquer prédio, provavelmente você vai usar por horas e horas, carregar 32 amperes, seja monofásico ou trifásico, você vai ter como suportar essa demanda. Quarto, quinto, já não sei. Não tem. Não, exato. E se chegar no 10º, não vai ter. E é o que está acontecendo. A gente já está saindo de um volume de centenas para já entrar na segunda. Daqui a pouco a gente está na segunda dezena de milhares de veículos vendidos elétricos. Então, assim, tem que parar de dar carregador. Tem que começar a dar serviço. Entendeu? Tem que começar a botar sistemas que têm gestão, que tenham balanceamento da carga dinâmica para respeitar a capacidade instalada no prédio. Porque continuar dando o wallbox, carregador, quando você compra um carro, um carregador de 32 amperes, não estou falando doméstico de 10, sim, tá? Sim. Continuar dando o carregador de 32 amperes junto com o carro é criar uma bombinha relógio. Porque você vai... Claro, o cara compra, ganha um carregador, chama um engenheiro, um eletricista qualquer, o cara vai, 32 amperes, bota até a fiação correta, não vai botar as proteções necessárias, para ter certeza, e vai botar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6... Gente, vai ter daqui a pouco, e não, esse daqui a pouco é daqui a pouco mesmo, você vai de meses, não é de anos. Você vai ter 10, 12 carros carregando no mesmo lugar, horas a 32 amperes, estressando a entrada de energia daquele lugar que não foi projetada para isso. Então, acho que tem que acabar de dar carregador e começar a dar serviço. Tá? Aí tem empresas como elétricas e outras que podem prover isso, porque elas vão entender o que tem de rede disponível e vão fazer essa equalização da demanda, reduzindo, aumentando a potência conforme o que estiver disponível naquele momento. Isso é importante. Não só a qualidade da mão de obra que vai executar a instalação, mas parar de olhar a instalação individualizada. Exatamente. Tá? A gente tem que começar a entender o uso coletivo. Estou falando de prédio, tá, pessoal? Estou falando de casa.
certo? Para prédio. Prédio. Casa, Esquece, faz o que põe a tomada industrial, carregador portátil, aquilo vai te atender perfeitamente. Agora, se a instalação comportar. Que a gente Isso, sabe dos casos que não comportam. Isso. Mas eu falando em prédio, que é a situação que a gente vai viver com muita frequência em grandes centros urbanos, a gente tem um limite, como o Evandro falou, na entrada da rede do prédio, e quando tem pouquinho a gente usando simultaneamente, tranquilo. Mas o pouquinho já não deixa, já não é mais pouquinho, já vai começar a ter muitos casos. A gente pegou o histórico aí de condomínio que, teoricamente, né? Porque, qual que é o problema? Tem gente que vai lá e dá um laudo, olha para o quadro e fala, não, tá preparado para atender 100% dos apartamentos. E aí, no sexto carro elétrico, desligou o prédio inteiro. Por quê? Porque você tem uma curva de consumo, pico, horário de pico. E aí, a gente faz estudos, né? Então, a Elétricos entrega um diagnóstico para os condomínios. E isso, quando a gente pega todos os condomínios residenciais, o pico está entre 6 da tarde e 9 da noite. Qual que é o horário que você chega com o teu carro para carregar? 26, 9, com certeza. E um carro, vamos pegar um híbrido plug-in, que rodou 40 km e precisa de 3 horas para carregar. Você chegou às 6, às 9 ele está carregando. Você chegou às 7, às 9 ele está carregando. Você chegou às 8, às 9 ele está carregando. Então você tem um pico de consumo do prédio com um pico de consumo nos carregadores. Isso tem que ser dimensionado. E no verão ainda tem ar-condicionado, que teve uma época aí, eu conheço gente que teve problema de disjuntor caindo por causa de ar-condicionado já nesses prédios. Tem muito prédio que foi feito quando não tinha ar-condicionado, um monte de gente colocou ar-condicionado e não foi feita análise, e daí quando colocar os carros, vai cair mesmo. Não vamos assustar nossa audiência. Assim, para tudo tem solução. A questão mas tem esse que fazer é um ponto, bem feito. Esse é um ponto, exatamente. E aí eu até fiz uma postagem no LinkedIn aí alguns dias atrás, era justamente sobre isso. Que eu respondi essa questão de recarga em prédios, que todo mundo quer. Porque eu falo, a melhor coisa, e se vocês discordarem, podem discordar de mim, mas a melhor coisa de comprar um carro elétrico é você poder carregar ele na tua casa. Com certeza. Você leva o posto de combustível para tua vaga. Eu vou discordar, desculpa, tá? A melhor coisa de se comprar um carro elétrico é se carregar de graça em algum lugar. Não, tô brincando. A gente gosta, mas a gente está falando antes que tá na hora de a gente começar a ter cobrança para poder ter serviços de qualidade, né? Perfeito. E aí, só para concluir, é isso. Eu falei, cara, dá para fazer plenamente a recarga de um carro elétrico num condomínio, num prédio. Só tem que, assim, não é chegar para o carregador e achar que tá tudo bem. Você tem que ter um preparo para isso e o que você falou muito bem, Rodrigo, pensar no coletivo. Gente, tá um prazer falar com vocês. Acho que, assim, a gente podia ficar mais umas 3 horas aqui, né? Isso que a gente só tá tomando água. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de vocês, tá, Ivan, Rodrigo? E deixo a última palavra de vocês aí para os nossos queridos ouvintes, né, e pessoas que estão acompanhando o podcast. E aí passo a palavra para o Rodrigo, então, fazer os suas palavras finais. É um prazer estar aqui, conversar com vocês, ajudar a desmistificar um pouco a tecnologia. E para mim é muito claro e muito gratificante poder ver a história sendo feita e, de uma certa maneira, ser um dos atores, né, atuantes dessa história. Então, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite também. Eu acho que deu para mostrar para as pessoas que estiverem assistindo e ouvindo que elas precisam buscar informação só. O veículo elétrico é uma coisa boa, tem muita gente aí, esses números que você lembrou de passar de 1.000 para mais de 10 mil, 11 mil, aí mostram que é uma coisa que interessa ao mercado, tem gente usando. Mas cada um, antes de entrar nisso, busque informação. A Bravey está aí, tem muitos grupos, até no Facebook tem grupos. Procurem informação antes de ir. Tomem cuidado, porque tem muita informação errada também. Muita coisa que aparece por aí, como você citou hoje do exemplo do Tesla, né? E com cuidado você vai ter um bom resultado e vai ficar contente. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos que já têm carro elétrico, que querem ter carro elétrico e, principalmente, siga a gente aí
nas redes sociais, elétricos.br no Instagram, segue o nosso canal, que a gente vai trazer bastante informação de qualidade, pessoal. Vamos fazer um jabá. Se você virar associado da Bravei, vai ter desconto tanto de elétricos, né? O carregador. Perfeito. Então, assim, 10% de desconto, é isso, você viu? Isso. Então, vira associado e cobra do Evandro 10% de desconto aí. Então é isso, pessoal. Para quem virar associado da Bravei aí, 10% de desconto até o final aí do ano de 2022 e tá valendo.